Ah, ele resgatou a igreja, né? Não foram todos. Alô? Que ele resgatou com o seu próprio sangue. Verso 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós o quê? Lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Ou não pouparão, em outras traduções, não perdoarão o rebanho. Homens que não perdoarão o rebanho. O que significa isso? Você está em pecado. Não estou perdoando o rebanho. E o sangue de Cristo já o que? Nos purificou de todo o que? Pecado. Mas se eu digo assim, ó, você está em pecado, eu não estou perdoando o rebanho. Você acha que depois da morte do apóstolo Paulo surgiram homens dizendo que a igreja está em pecado? Paulo falou que são lobos. Nós estamos generalizando, né? Mas dentre eles há lobos. Olha o verso 20. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas ou pervertidas. Significa a palavra pervertida? Uma coisa torcida, né? Pervertida é torcida. E se levantarão homens falando coisas pervertidas para atraírem os discípulos atrás de si. Veja que não é atrás de Cristo, é atrás de si. Você está começando a ver essa profecia de Paulo se cumprindo ou já se cumpriu? Já se cumpriu há séculos, né? Logo após a morte de Paulo. Qual é o nome da basílica lá da Igreja Católica em Roma? Basílica de quê? São Pedro. A Igreja Católica surgiu séculos depois da morte de Paulo, sim? Dentro da Igreja Católica surgiu, né, aquele ritual todinho, né, para mostrar que a igreja precisa de um alto perdão de Deus. Que a igreja precisava receber o perdão de Deus de qualquer maneira. Não perdoaram o rebanho. De onde saíram os protestantes? Da Igreja Católica. Martim Lutero foi quem? Um padre, ex-padre, né? Protestante. Né? Ele fez o protesto, protestare, a favor do testemunho, dizendo que o justo viveria por fé. Só que ele tentou fazer uma reforma protestante, mas essa reforma, na verdade, não foi feita, porque o sistema protestante de hoje e o sistema católico de hoje são parecidos, são iguais. É o mesmo cão com coleira diferente. Ou cães diferentes com a mesma coleira, dá no mesmo. Então, é uma mistura de lei com graça, obras com fé, né? Não perdoam o rebanho de maneira nenhuma, são apóstatas, apostataram da fé. Lemos o verso 30, que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para arrastar o discípulo após si. Atos 20, agora 31. Portanto, vigiai. Paulo alertando, portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Verso 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Olha a recomendação de Paulo. Encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Paulo está mostrando que o evangelho da graça é o evangelho de Deus. Paulo está querendo dar um alerta contra esses lobos perversos, esses homens que falarão coisas pervertidas. Paulo está dando alerta, vigiai. Olha, se apeguem a Deus e a palavra da sua graça. Irmãos, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, o que nós estamos escutando de heresias não está fácil. São muitas heresias em nome de Deus, em nome da graça. Paulo profetizou, o próprio apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, no verso 1, ele diz que nos últimos dias se levantarão homens. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito, com E maiúsculo, né? O Espírito Santo,
expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns de quê? Da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Né? Esses espíritos significa com E minúsculo, doutrinas enganadoras, ensinamentos enganadores e doutrinas de demônios. Esses demônios é ligado a homens, doutrinas de idolatria de homens, de demônios, ou pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Irmãos, Paulo falou o quê? Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé por darem o quê? Ouvidos a doutrinas enganadoras, espíritos enganadores, né? E doutrinas de demônios. Então, nos últimos tempos, e estamos vivendo esses últimos tempos, o que mais vemos aí são essas falsas doutrinas. Paulo falou que não chegará o tempo em que suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? O Evangelho da Graça. Então, o abençoado Paulo, ele dá um alerta: se apegue a Deus e a palavra da sua graça. Então, depois que Pedro morreu, se levantou o homem falando coisas perversas, pervertidas. E passaram-se a dizer lá na Igreja Católica que Pedro foi a pedra da igreja. Eles não entenderam quando Jesus falou assim para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a igreja. Preste atenção, Pedro, tu és pedra. Porque o nome Pedro, Petrus, significa pedra. Jesus, sábio, né, o dono de toda a sabedoria e ciência, sabendo o significado do nome de Pedro, falou: Pedro, e Jesus ali estava dando uma alerta. Você está conseguindo captar, abençoado, que eu estou captando? Jesus está dando um alerta à igreja. Ele usou Pedro como exemplo, falou: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, Cristo, edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava mostrando um paralelo entre ele e Pedro, ou seja, o que Pedro trouxe não tem nada a ver com o que Cristo trouxe. Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, Pedro trouxe circuncisão no meio dos gentios e por isso foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Então, uma doutrina pedrina é uma doutrina de circuncisão. Ou seja, uma doutrina pedrina não tem nada a ver com evangelho, com boas novas. Você está me entendendo, abençoado? Isso é só por revelação. Se Deus não te revelou, você está confuso, está brigando comigo, está me chamando de herege, mas se o Espírito da verdade está te guiando a toda a verdade, se os olhos espirituais iluminados do teu coração, teu entendimento está fazendo você entender, você está dando aí um Abba, Pai, glória a Deus por isso. Que revelação da graça! Então o sistema religioso hoje está baseado em Pedro, e nós, o da graça, estamos baseados não em Paulo, como eles dizem que nós somos paulinos, e sim em Cristo. Porque o próprio apóstolo Paulo disse: ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E Paulo lançou o fundamento. Então nós não somos paulinos, adoradores de Paulo, como eles dizem. Não, nós cremos em Cristo ressuscitado, porque foi o mesmo Cristo ressuscitado que revelou a graça de Deus a Paulo e revelou a ele o fundamento que é ele mesmo, a igreja. E esse fundamento está expresso nas suas 14 epístolas, de Romanos a Hebreus. Ali está a voz do Cristo ressuscitado à sua igreja. Se você não discernir a voz do Cristo ressuscitado, você vai entrar no madeira, feno e palha. Mas se você edificar sobre aquilo que Paulo lançou, é ouro, prata e pedras preciosas. Abençoado, abençoada nesta tarde, creia. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento, o qual já foi posto. Essa foi a mensagem, assim seja, assim disse o Senhor. Compartilhe esse áudio para que a palavra da graça corra e seja glorificada. Graça e paz.